Você é o meu convidado, sempre temos aqui assuntos que a gente acaba destrinchando, especialmente aqueles que mexem com o seu dia a dia, assuntos que estão em pauta, em voga, especialmente neste momento. É momento de pandemia, momento de preocupação com a recuperação da economia, mas especialmente com a preservação da vida das pessoas, não é? E a gente vai estar trabalhando tudo isso a partir de agora com a sua participação, com o nosso convidado também, o Marcos Kraid, dentro de instantes. Ele já está chegando também aqui para conversar com a gente. O Marcos Kraid, ele é presidente do Instituto Brasileiro de Líderes. O Marcos tem uma vasta experiência também no mercado corporativo. Ele é psicólogo com experiência em RH e atualmente está se dedicando ao treinamento de líderes, coaching e ao mesmo tempo também treina colaboradores espalhados por todo o Brasil. Essa fera está chegando. Tudo bem, Kraid? Como vai? Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia, felizmente. E estamos juntos aí. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito satisfeito, cara. Muito bom, Sabela. É uma honra ser entrevistado, bater um papo contigo. Muito bom. Kraid, muito obrigado mais uma vez por você atendeu. Peço para você abaixar um pouquinho o seu retorno para não ter reverberação aqui, se possível. Tá legal? Ok. Vamos colocar o fone de ouvido, fica melhor o nosso bate-papo. Ficou bom? Vamos ver? Agora. Tá, beleza? Tá voltando um pouquinho ainda. Ainda? Puxa vida. A gente vai ajustando aqui, não tem problema. Tá, eu vou abaixar um pouquinho o som no celular, talvez ajude. Exatamente. Ok. Kraid, eu fiz uma breve apresentação do que você faz atualmente, mas eu gostaria que você reforçasse essa apresentação para quem nos assiste, eventualmente não te conhece, muita gente que está vendo ou verá também pelas nossas páginas, já sabe quem é o Marcos Kraid, mas eu gostaria que você reforçasse. Ok, Sabela. Bom, eu tenho uma formação em psicologia, eu tenho toda uma carreira voltada para a gestão de pessoas, a área de recursos humanos, em empresas nacionais, multinacionais, em vários cargos, como analista de RH, como gerente, como diretor de empresas, e isso foi acumulando uma certa experiência. E a gente fica um pouco refém dessa experiência, viu, Sabela? A gente fica, assim, meio refém de querer ajudar pessoas, principalmente na situação de trabalho. Essa foi a minha formação. Essa tem sido a minha experiência, e é isso que eu adoro fazer. Eu sou casado com Vanilde, pai de Bruno e Fábio, e tenho uma carreira já de 35 anos em cargos de comando, de 40 e tantos anos de carreira. Então, faça as contas, por favor, porque daí você vai descobrir que o rapaz aqui já está assim, na faixa de alto risco, vamos dizer, se considerarmos a pandemia, que é um dos temas sobre os quais vamos falar, na verdade. Bom, e o Instituto Brasileiro de Líderes, como ele atua, quais são as atividades que vocês desenvolvem e qual é o perfil das pessoas que o integram? Super legal. Tá? O Instituto Brasileiro de Líderes foi criado em 2016. Nós somos 4 diretores e temos uma série de consultores associados. Nós fazemos pesquisas em liderança, o nosso grande foco é fazer com que os líderes possam ocupar o seu espaço. Nós partimos de um pressuposto, o Instituto Brasileiro de Líderes parte de um pressuposto de que não há necessidade de você ter um cargo de comando para liderar. Ao contrário, muitas pessoas são líderes natos, mesmo sem ter uma função hierárquica sobre alguém. Eu digo muito que líder é aquele que gera resultado em pessoas, que gera ação em pessoas. E o Instituto trabalha nessa linha, formar, desenvolver, estudar quais são os cases de sucesso em liderança, fazer sessões de coaching, fazer treinamentos, capacitar, entender a necessidade da organização com relação às suas lideranças. Então é isso que nós temos feito durante muito tempo. Mesmo antes do Instituto Brasileiro de Líderes, nosso trabalho já era muito voltado para a consultoria empresarial. Então é isso que a gente faz, cara. É divertido, porque a gente efetivamente sente que está agregando valor.
Bom, você já disse rapidamente que faz parte do grupo de risco. Eu gostaria de saber primeiro, antes da gente entrar de uma forma mais detalhada nesse processo que nós estamos vivendo em todo o Brasil e todo o mundo, a tua rotina. Como é que está atualmente? Você está na região Bragantina ou está distante? Eu moro na divisa do estado de São Paulo com Minas. E é um lugar gostoso, eu acabei construindo e é de lá que eu parto para fazer as minhas incursões nas empresas clientes. Desde o mês de abril, nós temos ficado mais reclusos, mas temos trabalhado muito, Isabela, porque a gente consegue fazer os nossos coachings online. A gente faz coachings virtuais com pessoas de organizações e também com pessoas físicas, porque o momento requer que a gente não pare, né? Ao contrário, talvez valha a pena a gente passar uma mensagem que eu tenho visto acontecer no dia a dia. Quem realmente tem acordado em horários regulares, mesmo estando em casa, mesmo estando em home office, quem se recusa a ficar de pijama o dia inteiro, mesmo que vá até o computador e trabalhe, né? Quem tem uma certa rotina, isso aí estimula demais a produtividade e principalmente a autoestima das pessoas. É preciso que a gente se mantenha com um nível de energia muito adequado para que quando, enfim, as coisas voltarem para o que será um retorno mesmo ao dia a dia com mais relações diretas, interpessoais, a gente possa estar com aquele nível de energia mantido, com aquela saúde física, a saúde mental resguardada. E vai ser o novo normal, né? Como a gente sempre ouve, nunca mais as coisas serão exatamente iguais. O que está nos acontecendo no momento vai deixar marcas indeléveis, tanto nas organizações quanto nas pessoas. Craig, para a gente começar a conversar, para que as pessoas que estão nos assistindo não fiquem com a impressão de que nós vamos falar especialmente para os líderes de grandes organizações, eu gostaria que você definisse a palavra líder. Ok. Então, líder, eu acredito que é o seguinte, líder é aquele que gera ação em pessoas. Não necessariamente você precisa liderar um grande grupo. Você pode liderar 5 colaboradores, você pode ter um sócio apenas na sua empresa e você alternar essa liderança. As pequenas e médias organizações necessitam, da mesma maneira, Sabela, de pessoas que ocupem o espaço de liderança, que tomem a dianteira. O que eu disse a você agora há pouco sobre a alternância da liderança é uma coisa que eu acho muito legal. Outro dia eu li alguma coisa sobre os IPs, essas árvores tão maravilhosas que elas nos encantam quando florescem, o IP amarelo, o IP roxo, o IP rosa, o IP branco. E o que eu li foi o seguinte, eles não florescem ao mesmo tempo. Quando o IP branco floresce, os outros não florescem. Quando o IP rosa floresce, os outros não florescem. É como se os IPs, eles alternassem o seu momento de entrar na parada, de fazer acontecer e depois se recolherem. Eu acho que as pequenas e médias empresas, elas dão uma oportunidade gigantesca para que as habilidades de liderança ocupem espaço. E qual é a visão dos líderes que você tem conversado sobre tudo o que nós estamos passando? E eu quero justificar minha pergunta. Tem um livro que eu gosto muito de ler e reler, que é O Reimagine, do Tom Peters, que foi lançado lá em 2004. E ele dizia o seguinte, depois daquela tragédia das Torres Gêmeas, de que um grupo de fundamentalistas, especialistas em internet, com algumas navalhas, conseguiu provocar uma mudança no mundo todo, porque os americanos estavam mais preparados em atuar em batalhas campais com outras nações e acabaram se vendo de frente a meia dúzia de fundamentalistas que fizeram aquele estrago. Quero fazer a pergunta para você. Os líderes das grandes corporações, dos estabelecimentos comerciais que nos assistem, estavam preparados para vivenciar esse momento? Não, eu acho que ninguém estava preparado, não é, Sabela? Ninguém estava preparado. Foi um verdadeiro tsunami. Primeiro que
as pessoas, além de não estarem preparadas no início desses acontecimentos relacionados à pandemia, elas acreditavam que poderia ser mais rápido o processo. Então, era como se a gente tivesse que prender a respiração e atravessar a piscina e daqui a pouco já sair do outro lado, né? E não está sendo assim. Então, as pessoas estão tendo que se reinventar, se redescobrir, descobrir o quanto resilientes cada um pode ser. Algumas pessoas dão show de resiliência. Elas enfrentam não só os problemas da empresa, que elas continuam trabalhando muitas vezes na própria organização, né? Mundo industrial, em grande parte, pessoal ligado à produtividade, está presente nas organizações, embora um certo efetivo administrativo e técnico fique em casa. Mas é um desafio muito grande. Os processos tiveram que ser adaptados dentro das organizações, muitas descobertas sendo feitas. Nós definitivamente não estávamos preparados. E nós temos mostrado resiliência, muitos de nós, como disse, dando um verdadeiro show. Eu tiro o chapéu para algumas pessoas que conseguem manter-se automotivadas, com moral elevado, tendo que cuidar de outras pessoas quando elas mesmas estão inseguras, elas mesmas ainda não entenderam até quando que terão que ser fortes. E essa fortaleza, a exemplo da liderança, como falei há pouco, ela tem que ser alternada. Quando eu estou cansado, eu permito que me ajudem. Quando eu já me sinto mais forte, sou eu quem estende a mão. Então, as pessoas estão aprendendo efetivamente que a piscina que deviam atravessar com apenas prender a respiração e chegar do outro lado, a piscina não acabou, não chegou na outra borda, e elas têm que sair, respirar e afundar novamente. E nisso temos que nos apoiar. Os processos estão mudando, as definições do que é valor estão mudando, a capacidade de convivermos sob a pressão doméstica para quem trabalha em casa, conviver mantendo o foco, conviver com situações que dispersam a nossa atenção. Enfim, definitivamente o novo normal, como dizemos, ele vai nos trazer um outro mundo, um mundo diferente, provavelmente melhor para muita gente. O Craig, tudo que você usa em treinamentos, vamos colocar o antes e o depois da Covid-19. Tudo que você estava usando aí de treinamento nas corporações, você acha que vai poder continuar colocando em prática ou vai ser necessário rever para aprimorar as organizações? Olha, Sabela, eu acredito que as competências básicas da liderança ou do comportamento profissional, elas deverão ser mantidas. Competências como iniciativa, como relacionamento interpessoal, como comunicação efetiva, como capacidade de trabalhar em equipe, essas competências todas, elas estão mantidas, entre tantas outras. Elas vão perdurar, mesmo após esse período. Mas novas competências estão sendo agregadas. E aí existe uma oportunidade e existe um grande desafio. Alguns de nós estão tendo dificuldades ou até são resistentes a determinadas mudanças. Evidentemente que trabalhar melhor virtualmente é uma competência que não é opcional. Ela não é apenas desejável, ela se tornou indispensável. Dominarmos essas ferramentas virtuais para que a gente possa manter o trabalho em equipe, só que dessa vez virtualmente. A oportunidade de dar as nossas ideias, iniciativa, de liderar equipes à distância, são coisas que muitos de nós não tinham a mínima ideia que um dia teriam que se capacitar para tal. Então, eu acredito que algumas competências, para responder o que você perguntou, elas vão continuar sendo necessárias, imprescindíveis, e outras tantas já estamos aprendendo ou sendo desafiados a aprender para que possamos incorporar essas novas competências no que a gente está chamando de novo normal.
O Craide, você está me ouvindo bem ou você está ouvindo uma reverberação da minha voz? Não, eu estou te ouvindo bem, sem reverberação. Você está ouvindo com eco? Sim, e as pessoas que estão assistindo acredito que também estão ouvindo com certo eco aqui. Que pena, tá, vamos ver aqui. Eu vou tentar diminuir ainda um pouco mais o meu volume. Eu só preciso ter o mínimo para te ouvir. Vamos ver se melhora. Para você já melhorou um pouquinho? Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Pois é, mas quando eu falo, que coisa. Retorna. Então nós vamos fazer o seguinte, porque isso pode estar prejudicando a audição das pessoas. Eu vou pedir, lamentavelmente, que as pessoas tenham uma paciência, nós vamos refazer a conexão para que o papo flua normalmente, tá legal? Oi, Marcos. Vamos ver se melhorou? Rapaz, tá dando, mas vamos tentar seguir do mesmo jeito então. Porque eu, quando estou falando, sem a tua presença, falo normalmente. Tá, quando eu começo a falar da... Não, quando você começa a falar, quando nós estamos conectados aqui. Tá, que pena. É a primeira vez que isso me acontece também. Mas, o Craide, vamos lá então, porque quando você fala, as pessoas ouvem normalmente, depois a gente tenta fazer uma edição. Eu queria saber o seguinte, qual é o perfil, na sua opinião, você que também é especialista em RH, que será mais procurado a partir de agora pelos líderes? Perfil de colaborador. Esse perfil vai mudar de alguma forma? Tá, vai sim. Pessoas que saibam trabalhar com o inesperado. O momento atual, eu tenho percebido isso muito nos meus contatos com as empresas, clientes, em situações de coaching, ou quando eu converso com executivos e com empreendedores, de que eles se surpreendem do lado positivo com alguns colaboradores. É incrível como eles conseguem manter a motivação, manter o foco em resultados, mesmo nessas novas condições. Mesmo trabalhando em sua casa, mesmo tendo que contatar os clientes e vender pela internet, coisa que eles faziam batendo nas portas e conversando face a face. Então, alguns executivos, alguns empreendedores, empresários, eles se surpreendem favoravelmente com algumas pessoas. Infelizmente, esse momento também está servindo para peneirar um pouquinho os colaboradores das organizações, a ponto de descobrir que tem algumas pessoas que, lamentavelmente, talvez já estavam tropeçando, já estavam no limiar do controle emocional, já estavam enfrentando dificuldades para controlar suas próprias emoções e depois, quando veio isso, fragmentou, a sua personalidade está afetada, a sua conexão interpessoal está afetada, porque quebrou alguma coisa dentro delas mesmas. Elas não conseguiram, não estão conseguindo, ou estão tentando vencer a barreira que é trabalhar dentro de outras conjunturas, de condições diferentes. Isso não tem a ver com idade, é interessante. Tem pessoas mais jovens que supostamente poderiam estar mais facilmente se adaptando e não necessariamente o fazem. Por outro lado, há pessoas com uma idade e uma carga de experiência maior que tanto de um lado quanto de outro estão surpreendendo, negativa ou positivamente. Mas definitivamente, como você fez a pergunta, gostaria de responder de uma forma muito absoluta no sentido da minha convicção. As pessoas, algumas delas vão ter problemas quando tudo isso acabar. E algumas delas já estão sendo, inclusive, demitidas das organizações. Porque na hora da verdade não é fácil, Sabela. É compreensível, mas para algumas organizações é inaceitável que elas não se adaptem a esse novo momento. E nós temos um agravamento também, ou pelo menos a continuidade de situações difíceis, como, por exemplo, a falta de mão de obra qualificada, que sempre é um tema recorrente dos empresários que não conseguem encontrar mão de obra qualificada. Tem mais essa questão também, né? É verdade. E está surgindo, como a gente tem visto, está surgindo uma série de estão surgindo novas carreiras. O pessoal de IT, né, de tecnologia da informação,
como eles já eram valorizados, mas agora estão super valorizados. Os provedores de internet, você imagina ficar sem internet numa conjuntura como essa, ou se o seu computador, que hoje é a sua principal ferramenta, ou o seu celular não estiver funcionando, como é que você pode trabalhar? Então, tem sido muito frequente a criação de novas carreiras, novos métodos de trabalho, e algumas organizações já estão repensando de uma maneira muito séria como é que vai ser quando voltar. Muitas organizações estão aprendendo que não há necessidade de ter seus vendedores no campo, porque eles tiveram que desenvolver competências de vender online, né? Então, muito interessante. Que é a questão, por exemplo, do novo normal das jornadas de trabalho, né? Que já haviam sido conversadas, havia uma grande resistência de empregados e empregadores, mas eu acho que tudo isso vai acelerar, essa questão que nós estamos vivendo acelerará essa necessidade de discussão. Você acredita que a forma tradicional de trabalhar está com os dias contados? E você poderia dar alguns exemplos do que você acredita que possa acontecer a partir de agora? Por favor, eu tive uma pequena distração. Você poderia repetir a pergunta? Claro. Tá. Eu disse aqui que estava sendo discutido antes da pandemia a questão da redução de jornada de trabalho, a redução também de remuneração, e havia resistência de ambas as partes, principalmente dos empregados e dos sindicatos. A partir de agora, você acredita que vai haver uma mudança do conceito de jornada de trabalho? Com toda certeza, com toda certeza. Você sabe, o Domenico Di Masi, que é um grande pensador do mundo da administração, tal, é um italiano maravilhoso, Domenico Di Masi, ele diz assim: cada vez mais as coisas vão ser mecanizadas nas organizações, elas vão ser automatizadas, a internet vai entrar com tudo, e vai sobrar tempo para as pessoas. Como as pessoas não podem sair mais cedo das empresas, elas não podem sair às 2 da tarde, porque já fizeram o que tinham que fazer, elas montam reuniões, ou elas participam de reuniões, ou elas convocam reuniões, e daí elas ocupam o seu tempo com isso, né? Reuniões muitas vezes improdutivas, desnecessárias. Muito bem, só que nós estamos num outro momento agora. Muitos de nós estão em casa, ou uma parte dos colaboradores de uma determinada equipe está em casa, a outra está trabalhando. E quando a gente para pensar, a gente verifica que o que pesa hoje no momento atual é a entrega, é quanto eu entrego, muito mais do que o número de horas que eu trabalho. O meu compromisso vai ser muito mais com o que eu vou entregar para a organização, com a minha capacidade de agregar valor. E se precisar que eu trabalhe 16 horas num determinado dia para poder entregar em tempo e com a qualidade necessária, atender determinado cliente interno ou externo, eu vou fazê-lo. Por outro lado, se em 4 horas eu resolver o que eu preciso naquele dia e entregar o que a organização precisa, né, as organizações estão reaprendendo uma coisa maravilhosa, que é o compromisso vai ser cada vez mais com a entrega do que com a carga horária. Por isso, a redução de jornada, ela passa a ser uma coisa muito mais flexível do que há pouco tempo a gente imaginava que seria. Suas dicas para aquelas pessoas que estão envolvidas principalmente nos médios e pequenos negócios, de como exercer a liderança num momento como esse e de como sair disso tudo. Muito legal, tá. Bom, no YouTube eu tenho cerca de 50 vídeos que a gente foi gravando, foi postando, e então um deles fala muito sobre as 5 colunas de sustentação do líder. E como a gente falou agora há pouco, o líder não é só quem tem subordinados. Líder é aquele que gera ação. Então eu diria o seguinte: nós temos que focar em cuidar de nós mesmos. Essa é uma primeira diretriz que eu acredito que seja mandatória para pequenas, médias empresas, para qualquer empresa. Segunda coluna, temos que cuidar dos outros. Quando você tem alguém para cuidar, você encontra forças que às vezes já estão se exaurindo. Tal. Terceira coluna é viver um dia de cada vez. Principalmente nas pequenas e médias empresas, muitas vezes nos sentimos atropelados.
não nos sentimos donos do negócio, não conseguimos viver com intensidade cada dia, nos automotivarmos. Aquela coisa, eu tenho hoje para ser feliz, eu tenho hoje para agregar valor. Se a gente tiver essa atitude de dono, inclusive nas pequenas e médias empresas, que é uma coisa que eu acho que falta muito, particularmente nas pequenas e médias empresas, os colaboradores sempre esperam que o comando venha de cima. E isso é devido também, em parte, a um certo estilo mais autocrático dos donos das pequenas e médias empresas. Quem manda aqui sou eu, você apenas executa, né? Talvez compartilhar um pouco mais essa perspectiva de que temos que dar lucro, temos que atingir o objetivo proposto para a existência dessa organização, e que isso não venha apenas do alto comando, mas que seja distribuído entre as pessoas. Então isso vai fazer com que as pequenas e médias empresas trabalhem melhor ainda. A quarta coluna, eu digo, encontre um propósito. Encontre uma razão pela qual vale a pena você acordar pela manhã, ir lá trabalhar, e daí a primeira hora da segunda-feira não vai ser tão pior do que a última da sexta-feira, né? Porque você está indo por um propósito, você encontrou uma razão para a qual você está trabalhando. Você sente a necessidade, a sua necessidade dentro do negócio. E a última coluna de sustentação desse meu vídeo, um dos vídeos que estão postados no YouTube, é tenha fé. E essa fé, ela pode estar ligada a um conceito religioso. Para quem tem uma religião, para quem segue uma religião, não importa qual, a fé dá um amparo, dá uma fortaleza, dá uma estrutura maravilhosa. Mas pelo menos que você tenha fé nas pessoas, que você tenha fé em si mesmo, tenha fé que você tem uma missão a cumprir. Eu acredito que são algumas dicas que nós podemos dar, e aí elas começam para pequenas e médias empresas, Sabela, mas eu acho que elas permeiam qualquer tipo de organização. Como é que você tem feito nesse momento aí? Você falou rapidamente aí de treinamentos online, me parece que isso deve prevalecer também por um bom tempo, né? E até seguir. O CRAID está à disposição de que forma a partir de agora? Olha, eu tenho o meu Facebook, Marcos Craide, com K. Eu tenho o LinkedIn, da mesma maneira, você pode me acessar e podemos conversar. Muitas das primeiras abordagens têm sido através daí. Nós estamos no Instagram também. E nós temos o e-mail também, o nosso próprio site. O e-mail legal seria marcos@marcoscraide, tudo junto, tudo minúsculo, .com.br, sendo Craide com K. Essa é uma maneira da gente conversar. Está sendo muito divertido, viu, Sabela? A gente tem expandido os nossos tentáculos para outros estados, coisa que era impossível você fazer presencialmente. Quando você faz coaching pela internet, os limites deixam de existir, né? E a gente pode ajudar muita gente, e está sendo uma troca enriquecedora. Eu imagino. Craide, eu quero te agradecer esse bate-papo aqui. Ficou um pouco prejudicado em função aí dessa questão que nós já mencionamos, né, e que as pessoas também já detectaram aqui. Lamento, né? Mas enfim, eu queria deixar um pedido feito para você, para uma próxima oportunidade a gente voltar para conversar mais, né, não de uma forma tão superficial, para a gente voltar a prestar serviço também com toda a sua técnica que a gente conhece, e as pessoas que não conhecem vão ter o prazer de ver. Agradeço, sucesso e vai passar, né? Vai passar e vamos sair melhores, certamente, todos nós. Muito obrigado pela oportunidade, Sabela. Um abraço a você, um abraço para cada uma das pessoas que nos acompanhou nessa noite. Muito legal. Valeu, obrigado. Um grande abraço mais uma vez. Até a volta. Marcos Craide conversando com a gente. Pois é, alguma coisa na conexão, porque agora não está reverberando, mas tudo bem. Pode ser a questão aí da internet, o excesso de lives que estão acontecendo, pode ser, mas a gente vai voltar numa próxima oportunidade com convidados também, a exemplo do CRAID, craques, para falar de situações que mexem com o nosso dia a dia. Eu vou dar uma trabalhada nessa entrevista aqui, pegar os principais pontos para divulgar aqui no Instagram e em outras redes sociais também, que eu mantenho
no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, para que todos tenham acesso. Gente, mais uma vez, muito obrigado, forte abraço e até a próxima oportunidade.